Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Jogador com poder de contenção no meio campo. Aí o São Paulo vai tirando o que tinha de melhor para colocar zagueiro. Aí bota Léo Pelé, aí bota Arboleda, aí começa, é tudo para trás, é tudo na tática do chaveiro, porque viu que estava 2-1, o Márcio Araújo que estava no banco de reservas, porque o Diniz estava suspenso pela expulsão do jogo de ida lá em Fortaleza. Então aí o treinador, o Márcio Araújo, começa a tirar os caras da frente. E aí começa a enfraquecer o time do São Paulo. E aí o torcedor do São Paulo fica maluco. Fica maluco. Você vai dizer assim, poxa, mas o time do São Paulo é ruim? Não, o time do São Paulo não é ruim, o time do São Paulo oscila muito. Hoje eu estava ouvindo pela manhã a entrevista do Fernando Diniz, ele acha que o time não tem oscilado tanto, mas é muita diferença do primeiro para o segundo tempo, na minha opinião. Quando o São Paulo perde o poder que tem ofensivo, o Luciano saiu chutando tudo na frente. Você viu quando o Luciano saiu de campo? Saiu dando bico em tudo, reclamando, dando com o braço e não sei o quê. Já é a segunda vez que ele faz isso com o Fernando Diniz. Eu acho que eles têm uma relação aqui meio que complicada, né? O Fernando Diniz fala um monte de coisa para ele dentro do campo, aí quando ele vai sair, ele fala um monte de coisa na hora que ele está saindo. E, gente, tem umas coisas que no futebol são diferentes essas coisas. Agora, o time do Fortaleza merece todo o aplauso. 10-9 nos pênaltis. 10-9 nos pênaltis. Fortaleza fora de casa, buscou o resultado e merece todos os aplausos, porque o Fortaleza construiu. Não caiu do céu o resultado para o Fortaleza. Não foi presente, foi construção. Time que teve muita capacidade física, muita capacidade de organização dentro de campo para poder tirar o resultado de 2-2. E eu concordo com você que o resultado ficou realmente difícil para o Fortaleza. É chato ver uma situação dessa, mas o São Paulo aí vai para os pênaltis, ou seja, o que Deus quiser. Vale muito mais quem está preparado psicologicamente para bater. Mas o São Paulo, depois que aos 35 minutos começou a tirar jogador, toma o primeiro gol, Jesus, foi pânico geral. E só uma perguntinha, já é o 4º jogo que o Daniel Alves não joga nada, hein? Tá difícil de ver o Daniel Alves jogar, hein? Tá difícil, ô Sormani, ver o Daniel Alves jogar, Sormani? Tá, concordo com o Pascoal Benja. Tá difícil, não joga absolutamente nada, não produz, não adiciona nada. E aí quando você vê o Luciano sendo substituído e saindo abespinhado do campo, a gente compreende. Pô. O cara fala assim, ó, por que eu vou sair? Por que não sai Daniel Alves? Eu corro feito um louco, os caras me pisam chuteira no braço, tomo porrada o tempo inteiro aqui na frente, corro sem parar. Tenho feito gols. E saio eu? Quando o outro ali não faz nada? Só joga com o nome? Então eu acho que o Pascoal foi muito feliz nessa observação. Concordo com ele. O Daniel Alves não justifica a presença dele entre os titulares. Agora, está entre os titulares porque é o Daniel Alves. O investimento é muito alto. O salário dele é completamente fora do padrão dos salários que se paga aqui no futebol brasileiro. Então, a diretoria, com certeza, impediria o Fernando Diniz de colocar o Daniel Alves no banco.
Impediria, com certeza. Não, você tá maluco? A gente paga X por mês para esse caboclo aí, você vai deixar ele no banco? É o Daniel Alves, jogador brasileiro que mais títulos conquistou. A reboque, né? Aproveitou-se da situação de jogar no Barcelona, né? Não foi o jogador que ganhou os títulos. Quem ganhou aquele título foi o Messi. O Messi, o Xavi e o Iniesta. E ele se aproveitou disso. Mas ele não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Mas foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Foi emocionante, pelo menos. Se alguém não gostou da partida do ponto de vista técnico, tático, mas foi um jogo muito emocionante. Porque quando o Fortaleza empata o jogo, aí a gente sabia, pô, vai para os pênaltis. E nas penalidades, a gente sabe, é muita emoção, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É muito complicado, né? Mas foi emocionante demais e infelizmente, no caso aí do Fortaleza, do Rogério Ceni, segue a sina do Rogério de não ganhar fora de casa, entendeu? Nessa temporada em nível nacional, né? Eu não estou contando os jogos do Campeonato Cearense. Estou contando partidas importantes em nível nacional. Ele ganhou um jogo só. Ganhou do Goiás, que é o lanterna do campeonato. Então, tem muito disso. O primeiro tempo foi todinho do São Paulo. O Fortaleza não fez um bom primeiro tempo. Melhorou muito no segundo tempo, passou a dominar o jogo, passou a ter o comando da partida, empatou merecidamente no final, mas aí nos pênaltis não conseguiu ganhar. Não acho o São Paulo um time tão brilhante assim a ponto de o Fortaleza se dar por satisfeito com o empate. Ele poderia ter vencido. Mas assim como acontece com o Atlético Mineiro, o Fortaleza não consegue ganhar fora de casa. E time que não ganha fora de casa, companheiro, não chega longe, não. E aconteceu o que aconteceu. Olha, eu vou falar um negócio aí. Abre a jauleta aí, Murilo. Eu gosto de olhar, você sabe, eu gosto de falar olhando na fuça dos caras aí. Na fuça. Tete a tete. Eu não sou de elogiar o Rogério Ceni, mas eu vou elogiar. Aí sim. Perfeito. Isso é verdade. Falou uma verdade agora. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu não gosto de elogiar o Rogério, né? Apesar de achar ele o melhor treinador brasileiro do momento. Mas olha aqui. É muito mais difícil você jogar contra o Fortaleza hoje do que contra o Corinthians. É muito mais difícil você jogar com o Fortaleza hoje do que com o Botafogo, com o Vasco, com o Fluminense e com o Grêmio. O Fluminense é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje. O Fluminense é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Não coloca o Fluminense. Mas já. Não, eu coloco. Eu acho mais difícil. Eu acho que daqui a pouco o Fluminense não vai segurar essa onda aí. Então, eu vou te falar, tirando o Atlético Mineiro, que é um time complicado de jogar, o Flamengo, que é complicado de jogar, o Inter, que é complicado de jogar, e eu ainda acho que o Palmeiras é um time complicado de jogar, o time desse Brasileirão é o Fortaleza. É um time que não tem elenco grande, Pipo. É um time que está jogando no limite. É um time bem montado, com um padrão, com esquema tático. Esse time é complicado, cara. Se o Fortaleza hoje tivesse uma condição financeira aí, de trazer mais 3, 4 jogadores, um pouquinho aí, para dar uma encorpada no elenco, você ia ver o que ia acontecer. E sem contar também que tem técnico, né? O Rogério merece todo tipo de elogio pela postura que ele teve em campo. Ontem o Fortaleza, lógico, no primeiro tempo, muito nervoso porque desde 2001 que o Fortaleza não chegava a uma condição de quartas de final de Copa do Brasil, né? Se ele passasse para as quartas de final, ele empataria com o único recorde que ele teve na história da competição, que foi ter chego a esta fase naquela ocasião, quando foi eliminado pela Ponte Preta. Então tinha todo um aspecto de nervosismo, ainda mais pela pressão que hoje tem também esse Fortaleza, porque ele tem sido muito observado, né? Todo mundo tem tido um carinho especial de ver o Rogério trabalhar e tem uma expectativa de que esse time alce voos maiores do que campeonatos regionais por onde tem passado e muito bem, né? Como o Cearense ou a Copa do Nordeste. Então, se cria também um pouquinho de expectativa e ontem
todo mundo querendo ver como é que seria a postura do Rogério com o Fortaleza no Morumbi, diante de um São Paulo que vive um momento, né, de altos e baixos. Né? Venceu recentemente alguns jogos, é verdade, mas ainda sem inspirar qualquer tipo de confiança de que o São Paulo vai embalar, que agora vai, daqui pra frente está tudo resolvido. Muito pelo contrário, o São Paulo tem problemas gravíssimos para mim no setor defensivo. Só que ontem o Fortaleza teve um primeiro tempo muito nervoso, né? O São Paulo abafou bem a marcação, o Fortaleza em alguns momentos não conseguia encaixar o contra-ataque porque faltava um pouquinho de qualidade. E na segunda etapa, aqui que faz o Rogério, que para mim é um grande trunfo. O Rogério coloca o time para frente sem medo de perder a partida. Ele deve ter mexido com esse psicológico dos jogadores no vestiário. Vamos entrar para ganhar sem medo de perder. O básico do primeiro tempo no Fortaleza, o Fortaleza estava com medo de tomar um gol do São Paulo, tomou. E no segundo tempo, o Rogério fez assim, vamos para dentro. Ou seja, sem medo de perder. Vai para cima. Tanto é que ele mete, no fim do jogo, Wellington Paulista, no decorrer do jogo, Osvaldo, Marlon, Yuri César, que jogou muito bem, para mim foi o garoto que de novo mudou o segundo tempo pro Fortaleza, o Igor Torres, ou seja, recheou o time com jogadores de ofensividade. E ele passou a controlar o jogo diante do São Paulo, mesmo tendo tomado 2-0. Ele era melhor no jogo quando toma o 2-0 do São Paulo. E o Fernando Diniz, pelo contrário, ele vai abrindo mão de jogadores que poderiam fazer o terceiro gol do São Paulo para tentar encurralar o Fortaleza com a mesma postura, a troca franca. Ele vai se encolhendo. Aí vem entrando Léo Pelé no final do jogo, meteu Arboleda, o Pablo, Vitor Bueno já no fim do jogo. Ele foi trazendo o São Paulo para dentro da área, o Fortaleza pimba, empata o jogo. Então, sabe, essa postura ao longo do jogo, ao longo do segundo tempo, que tem que ser levada em consideração. Como que trabalhou o Rogério para buscar o resultado e como que não trabalhou o Fernando Diniz para manter um 2-0 de vantagem. E esse, para mim, é o ponto crucial. É um São Paulo que ele tem altos e baixos e um técnico no banco de reservas que tem que ter mais personalidade para abrir mão de jogadores que não estão jogando nada e que só estão com o nome, né? O caso do Daniel Alves, para mim, é o mais emblemático. É um jogador que hoje, ele mais atrapalha do que ajuda o meio campo do São Paulo. Porque não constrói, não finaliza, marca mal e o setor direito, que é onde ele deveria cuidar um pouquinho mais, fica exposto. Ô, Flavinho, vamos dar uma ouvida. Dá uma ouvida aí no Rogério. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.